Um menino disse: quando veo títeres, passa como um hilo de ouro em mi coração. Marionete versus marionetista. Quem manipula quem? Essa resposta parece óbvia, mas não é. Como tudo no teatro, aqui a gente tem a arte do encontro. O espetáculo é o encontro com o espectador, o artista com o espectador, é o encontro de um artista com outro artista, é o encontro da cenografia com a iluminação com os atores, e no teatro de marionetes é também o encontro do manipulador com o boneco. E cada boneco é um boneco. Eu costumo dizer que, na verdade, no fundo, quem manda nessa brincadeira, nesse jogo, quem é o mestre do jogo, são os bonecos. Eles é que dizem para nós, manipuladores, o que é que nós temos que fazer. Quando eu pego esse menino, eu projeto esse menino, eu desenho, eu esculpo a cabeça, eu faço cada partezinha do corpo, eu monto, eu faço a cruzeta, eu coloco os fios, eu afino do jeito que eu quero para fazer o que eu quero, e a hora que eu pego ele para brincar, ele quer brincar de outro jeito, né? E aí eu tenho que ir descobrindo o que é que esse menino faz de melhor, que muitas vezes não é aquilo que eu imaginei. É o que ele é. E cada um dos bonecos é assim. Então, quando a gente vai fazer um espetáculo, vai construir uma cena ou vai pegar o boneco para brincar, na verdade, antes de mais nada, a gente tem que encontrar e dialogar com esse boneco. E aí, muitas vezes, o diálogo é justamente pegando aqui e fazendo ele, né, que eu brinco de vamos chacoalhar os bonecos, e a gente vai chacoalhando os bonecos e experimentando cada fio, fazendo a composição dos fios, os acordes, para entender o que, que ele faz de melhor, o que, que ele faz de interessante, e aos poucos ir parando de chacoalhar o boneco e começando a desenhar as ações que ele faz e construir a sequência de ações, a dramaturgia de ações, que é o que vai ficar no espetáculo final. Um dos momentos que eu mais aprendo o que os bonecos fazem é quando, no final de uma apresentação, que eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu pego o boneco e levo para o público brincar. E eu fico observando, principalmente as crianças, não só, mas os adultos também, mas principalmente as crianças, eu fico observando elas brincando com os bonecos e muitas vezes eu aprendo coisas que eu não sabia sobre aquele boneco, vendo as crianças brincando, porque elas não têm, né, todos os julgamentos que a gente tem, elas vão lá e brincam. E eu falo assim, nossa, esse boneco faz isso. Aí depois eu chego, pego o boneco e fico tentando reproduzir aquilo que aquela criança fez para colocar numa cena que eu acho que se encaixa aquela ação, aquela dança, aquele movimento que uma criança descobriu para mim. Então é muito do diálogo, é muito do encontro, né? E da conexão, principalmente a conexão entre nós e eles, e cada um deles. É claro que falando assim parece fácil, mas não é. É simples, mas não é fácil. Para tudo isso, tem também todo um raciocínio lógico e toda uma técnica que a gente vai, com a prática é o nosso melhor professor, aprendendo. Falando das coisas técnicas, ao longo da minha trajetória com bonecos, que começou lá atrás com boneco de manipulação direta e mais, não tão recentemente assim, com os bonecos de fio, uma coisa que eu descobri é que os bonecos obedecem aos mesmos princípios de ação cênica que o corpo dos atores. Então, o corpo dos bonecos e o corpo dos atores, eles navegam sob os mesmos princípios de ação física. No caso dos bonecos de fio, tem uma grande diferença, que é o pêndulo. A gente está trabalhando, na verdade, com um pêndulo, né? A gente está segurando lá em cima um negócio que fica balançando. Então, na marionete de fio, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a altura do nosso braço. Quer dizer,
o que o nosso braço precisa aprender é a altura que ele tem que ficar. O ideal, na afinação do boneco, é que o nosso braço esteja a 90 graus, quando a gente segura a cruzeta e o boneco encosta o pé no chão, né? Porque isso dá mais tempo para a gente trabalhar. Se a gente tiver que ficar assim, a gente não aguenta, nossa musculatura não aguenta muito tempo. Mas quando a gente está assim, a gente aguenta mais tempo. E aí a primeira coisa que a gente aprende com esse pêndulo, que é o boneco, que a gente treina, é qual é a altura daquele boneco, para ele não ficar com o joelho dobrado, né, e capenga, e para ele não ficar voando. Porque essas são duas situações que o espectador perde a credibilidade no boneco. Então ele tem que estar de pé na postura exata quando ele está parado. Essa é a primeira coisa. E aí depois vem a descoberta das outras ações. A primeira delas é o caminhar. E aí a segunda coisa é a caminhada. Então a gente desconstrói, né, no caso dos bonecos de formato humano, a gente desconstrói a caminhada humana. Como é que ela acontece? Então eu vou para o meu corpo estudar. Como é que o meu corpo caminha? Então eu transfiro o peso para um dos pés, levanto o outro pé, passo ele para frente. Transfiro o peso para o pé que está na frente. E aí eu vou passo a passo da caminhada. Quais são as ações que estão dentro da caminhada? Transferência de peso, passada. Tá vendo que eu estou aqui fazendo um movimento de dedo quando eu levanto o pé do boneco? Porque a cruzeta de controle que a gente usa tem esse mecanismo de pernas. Então isso, a gente aprende a altura que o boneco tem que ficar, a gente aprende como ele caminha e depois a gente começa a entender as outras coisas que ele faz. Então, como é que ele levanta o braço, se é melhor o cotovelo, se junta o cotovelo com a mão, como é que ele olha, né? Como é que eu mexo a cabeça, o fio das costas, da bunda, como é que ele dança, como é que ele senta, como é que ele ajoelha. E tudo isso é uma brincadeira, uma experimentação. Então, eu faço ele ajoelhar 1000 vezes. Ele ajoelha melhor com um pé só. Não, como é que ele ajoelha caindo nos dois joelhos? Ah, como é que ele senta? Primeiro o joelho, depois a bunda. Não, ele já cai de bunda no chão. E vou encontrando as ações humanas que o boneco de formato humano realiza e como ele faz aquelas ações. Tem ações que ele não consegue fazer. Então, eu não vou colocar no meu roteiro de ações, certo? Uma coisa muito importante, talvez isso esteja lá na introdução, manipular uma marionete de fio, ou aprender a manipular uma marionete de fio, é igual a aprender a tocar um instrumento de cordas. É isso que ele é, um instrumento de cordas. Então, cada fio tá ligado em uma parte do corpo. Então, como se cada parte do corpo, cada fio fosse uma nota que soa, né? E o que eu vou fazer quando eu estou aprendendo as ações que o boneco faz, seja caminhar, sentar, pular, dançar, criar uma emoção de tristeza, de alegria, é construir os acordes desses fios aqui. Então, se eu vou fazer um gesto de braço, por exemplo, eu vou puxar primeiro o cotovelo e depois o punho, ou eu vou puxar direto a mão, né? E aí eu vou aprendendo quais são as emoções que esses acordes transmitem para quem está assistindo. Eu falei lá atrás dos princípios que retornam, né? Do corpo do ator, que é igual no corpo do boneco. Quando eu falo dos princípios que retornam, eu estou me referindo a uma teoria prática bastante específica, que é da antropologia teatral, né, do Odin Theater, que ele construiu todo esse compilado das ações físicas e de como os corpos agindo transmitem a emoção. E como é que isso chega no olhar do público, né? Então é uma compilação de todas as artes do corpo, como elas funcionam, que se chegou nesses princípios cênicos do corpo do ator, que também é do corpo do boneco. Então são as qualidades de movimento, que é velocidade, densidade do movimento, começo, meio e fim, a frase que o corpo executa, né? As pontuações, a força, o peso, tudo isso serve para a expressão do corpo do ator e serve para a expressão do corpo do boneco. Então eu exploro
como é que ele anda, como é que ele corre, como é que ele pula, como é que ele senta, como é que ele deita. E depois eu exploro como que eu transmito as emoções dentro dessas ações. E aí vem esses princípios de qualidade de movimento. Então, se eu estou caminhando, né, de uma maneira, um movimento pesado, eu estou criando uma emoção. Se eu estou caminhando com um movimento leve e ágil, eu estou criando uma outra qualidade de ação. Então, são várias camadas que vão se somando, né? Do desenho, do movimento, da qualidade que está no movimento e que vai se construindo a emoção que eu quero que o público sinta. Então é sempre um encontro meu com o boneco, meu do boneco com o espectador, de todas os elementos cênicos com esse espectador que constrói esse espetáculo, certo? Pensando nesses princípios de ação e de movimento, o boneco obedece também à mesma lógica das ações da máscara. Então, quando a gente pensa num trabalho de máscara neutra, num trabalho de comédia dell'arte, no trabalho da máscara do palhaço, né, que tem também os seus princípios, que é das oposições, do corpo estar sempre criando oposições para que o desenho possa ser melhor visto pelo espectador, que é da triangulação, né? Todos esses princípios que se aplicam à máscara também se aplicam às marionetes. As cruzetas de manipulação, que outro dia eu adorei, que meu primo falou, o joystick. O que esse joystick faz? Então, o nosso joystick das marionetes existem milhões de formas, né? A gente adotou um que a gente usa mais, mas dependendo do boneco, a gente usa um outro tipo de cruzeta de controle. Mas a cruzeta de controle, vamos lá, ela reproduz o formato do corpo do boneco. Então, no caso aqui, a gente tem um boneco humano. Então, a gente tem aqui a coluna, a gente tem aqui os braços, a gente tem aqui o controle das pernas e dos pés, e a gente tem aqui o controle da bunda e das costas. E aqui o controle do ombro. Para movimentar a cabeça do boneco, eu movimento o meu punho, eu movimento toda a cruzeta, porque aí ele fica suspenso pelos fios dos ombros. Se você vê aqui, essas peças elas são articuladas, e aí a cabeça fica solta para eu fazer o movimento que eu quero que ela faça. Aqui nesses fios eu tenho as mãos, que eu posso movimentar só o braço, só a mão, só o braço, só a mão, ou os dois juntos, ou por aqui também. Aqui eu tenho as pernas, que também eu posso puxar só o joelho, só o pé. E aqui eu posso movimentar a bunda, a coluna. Essa é a cruzeta que a gente mais usa, né? E ela reproduz, vamos dizer, o arquétipo do formato do corpo do boneco. Se eu tenho um animal de 4 patas, a cruzeta já é diferente. Aqui eu tenho um gato, e a cruzeta do gato tem as 4 patas aqui, e a coluna aqui, e a cabeça aqui. Então aqui eu faço ele olhar para onde eu quero, e aqui eu faço ele caminhar com as 4 patas, né? E nesse aqui eu ainda tenho o fio do rabo, que eu consigo movimentar o rabo do gato. Se eu tenho um sapo bailarino, essa aqui é uma cruzeta que também serve para os humanos, mas ela foi pensada e adaptada para um bailarino. Então, eu consigo só nesse dedo aqui, e nesse caso ela foi adaptada também para ser manipulada por uma mão só. Eu consigo aqui movimentar os braços, e quando eu faço assim, já levanto a perna da bailarina, porque o pé está aqui, né? E consigo também girar a bailarina aqui. Cada cruzeta, ela
tem uma função diferente para um formato de corpo diferente. Nesse caminho de aprendizado de cada boneco, como eu falei, a gente começa chacoalhando, ele vai fazendo qualquer coisa, né? E aí, aos poucos, a gente vai sistematizando. Então, a altura, a caminhada, cada ação, as qualidades dos movimentos das ações, um roteiro de ações, uma dramaturgia de ações. E nesse processo de aprendizado, a gente vai entendendo que no boneco, menos é mais. Quanto menos coisa ele fizer, se ele fizer um gesto, é muito forte. Se ele fizer um monte de gesto, o espectador também vai fazendo assim junto com ele. Mas se você fizer um gesto, ele é muito significativo. Então a gente vai aprendendo a cada vez mais escolher qual fio puxar. E na marionete de fio, diferente da manipulação direta e de outras formas de manipulação de boneco, tem um agravante, porque o fio é muito sensível. E quanto mais comprido ele for, a gente tem essa altura de fio aqui, mas a gente tem os fios que são quase o dobro dessa altura. Quanto mais comprido ele for, mais sensível ele é. Então, às vezes, eu quero que o boneco faça uma demonstração de cansaço, de enfado, por exemplo, que é uma coisa que ele faz assim. Isso é um gesto grande, né, no corpo. Mas se eu fizer muito grande no boneco, ele desmonta. Então, às vezes, isso aqui, no boneco, é isso aqui, ó. Olha a minha mão. É muito pouquinho. Então, também a gente vai, nesse processo de aprendizado de cada boneco, de cada ação que a gente quer realizar, nesse aprendizado de que menos é mais, entendendo como é que dentro da gente a gente transforma o desejo e a ação que a gente quer fazer, porque no final das contas a gente faz dentro da gente a ação que o boneco faz, a gente vai aprendendo a transformar esse desejo num mini impulso, que vai estar traduzido num movimento desse tamanho no meu dedo. Então, dentro de mim é um movimento gigantesco, mas na ação, na minha ação de manipulador, é um movimento mini. Então, como é que eu transformo esse impulso num mini movimento? Esse eu acho que é o aprendizado mais difícil e que ele só acontece na prática mesmo, né? De transformar o desejo em impulso. Acho bonito isso, desejo e impulso. E a ação de manipular o boneco dentro de um espetáculo, eu percebo ela como uma meditação. Naqueles 40, 60 minutos que eu estou ali, né? A conexão entre mim e o boneco tem que ser profunda e o tempo inteiro eu estou nesse movimento de transformar desejo em impulso, em mini impulso, aquele grande desejo no mini impulso, aquela grande emoção que o boneco tem que viver num mini impulso, que o boneco e eu temos que viver num mini impulso. Então isso é um navegar, quase caminhar sobre as águas, assim, né? Eu sinto. Então, marionete versus marionetistas. Quem manipula quem? Parece que não é tão óbvio assim, né? A resposta para essa pergunta mesmo. Porque no final das contas, se a ação que a marionete está vivendo é a mesma que eu estou vivendo internamente, se eu tenho que transformar essa ação no mini impulso, se a marionete é que me ensina o que ela faz de melhor, mas ao mesmo tempo sou eu que toco as cordas desse instrumento, quem manipula quem? Não sei dizer. Então é isso, é o encontro
muito profundo, uma conexão muito profunda entre o sujeito manipulador e o objeto boneco, ou o sujeito boneco e o objeto manipulador. E é um aprendizado conjunto de muito treino, constante para a vida toda. E é principalmente cada boneco que eu aprendo o que ele faz, que eu aprendo a manipular, eu estou sempre aprendendo mais sobre mim mesma, né? Então, é um caminho muito bonito, um caminho sem volta, na verdade. Mas tem que ter um boneco para brincar sempre. É sempre uma brincadeira, é sempre um jogo, é sempre um diálogo. Então, tem que construir a sua marionete, brincar com a sua marionete e aprendendo sempre mais com ela. Bom, esse foi um vídeo falando um pouco sobre manipulação. Aqui no canal do Pequeno Teatro do Mundo, a gente tem vídeos que contam sobre a vida das marionetes no nosso ateliê. A gente tem vídeo mostrando um pouco da nossa construção dos bonecos também. Então, podem acompanhar os outros vídeos, curtir, dar like, compartilhar. E se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre a manipulação de marionetes de fio, por favor, compartilhe. É um fio que vem de longe, borda todos os pontos, em cruz e em raios circulares e lineares, de frente e por trás.